E aí, pessoas? Tudo bem por aí? Como estão? Bom, por aqui está tudo bem, muito bem. E é sempre uma alegria, mais um encontro aqui com vocês do Clube da Casa. E claramente o assunto sempre vai estar rodeado da casa, tudo que a gente deve fazer dentro de casa. E com todas as perguntas que sempre me enviam, né? Qual é o assunto que você vai falar no Clube da Casa? Na verdade, eu espero a semana, né? Depois do nosso encontro, e aí as pessoas vão se comunicando. Bom dia! As pessoas vão se comunicando e vão tendo as suas dúvidas, né? E aí eu junto e venho pra cá pra tirar com vocês. Bom, para quem ainda não me conhece, meu nome é Mayra Prieto, sou designer de interiores e organizadora profissional, isso mesmo. Trago a minha experiência de dona da casa, minha experiência de profissão, para que vocês vivam melhor dentro de casa, para que vocês encontrem realmente o templo, o lar, que vai trazer o aconchego na vida de vocês, tá bom? Bom, para quem tem dúvidas aí durante a semana, quiser me perguntar, quiser falar, enfim, dar alguma sugestão aqui pro Clube da Casa, eu tenho o WhatsApp aqui no link da bio, tá? Esse WhatsApp é um grupo gratuito, você pode entrar e tirar todas as suas dúvidas, certo? Bom, para começar, um cafezinho, não é mesmo? Para aquecer. Aqui em São Paulo tá frio pra burro. Eu acho que o frio chegou, viu, gente? Não sei como que vocês estão por aí, mas espero que vocês não estejam congelando assim como eu estou aqui. E um cafezinho para acordar, para começar o bate-papo, né? A fofoca, o fuxico da casa. Vocês sabem que eu não só organizo, né? Eu comecei como designer de interiores e juntei as duas profissões. Isso mesmo. Só que assim, muitas pessoas não têm acesso ao que é, né? Não fazem menção de como funciona um trabalho de projeto de interiores, né? E hoje eu vou explicar para vocês um pouquinho das etapas, como funciona, né? E para deixar vocês aí um pouco mais atentos na hora de reformar, de construir. Claro que a gente sempre com apoio profissional fica mais fácil, né? Mas muitas das vezes a gente não consegue esse apoio e temos que arregaçar as mangas e ir sozinhos mesmo nessa missão. Para isso estou aqui, para contar para vocês que não é tão difícil assim, tá? Mas tudo que a gente vai conversar hoje vai facilitar um pouco mais a vida de vocês, né? Então, com esse acesso de conhecimento e informações, vocês podem fazer uma reforma melhor. Ou se vocês quiserem, podem me contratar, certo? Gente, eu me formei em 2006 em design de interiores, tá? E foi uma longa jornada até chegar aqui na organização, né? Na consultoria de organização, no ensino, na prática, né? No trabalho exercido na profissão de organização. Mas eu tive um período que eu fiquei somente na decoração, né? Obras e administração de todo esse processo. E claro que me facilitou ser uma organizadora no meio de tudo isso, né? Eu juntei as duas profissões e vou descrever para vocês aqui como que eu faço nos projetos de interiores, porque a organização é a finalização de tudo, né? Então tem todo um processo antes. Vocês precisam saber como funciona. Ai, é demais. Bom, vamos lá? Eu e os textinhos, que eu pesquiso tudo bonitinho, escrevo pra não esquecer nada. E a minha colinha, né? Aí eu não me perco, não esqueço nada. Aqui eu fico falando, esqueço. Mas aqui com a colinha não, né? Então ela é bem preciosa, porque eu trago histórias, eu trago contextos e execuções aqui pra vocês, diretamente no Clube da Casa. Gente, olha só. Cada vez mais a busca de um imóvel, né, acontece na vida de todos. Ou imóvel alugado, ou imóvel comprado, né? Então, muitas das vezes a gente busca um sonho e
deixa muitos detalhes para trás, né? Então, sendo casa comprada ou de aluguel, a gente tem algumas práticas para ajudar vocês a terem um lar sagrado lar, tá bem? Bom, com a passagem do tempo, por vezes sentimos a necessidade de nos renovarmos, encontrarmos novo espaço, né? Ou o primeiro espaço e formatá-lo mais conectado ao que gostamos. A busca por um imóvel oferece uma variedade de possibilidades, tá? Que vão de imóveis novos, né? Imóveis mais compactos, maiores, cruzem seus acabamentos ou aqueles que já vêm com alguns acabamentos. Os apartamentos antigos, eles têm maiores amplitude e potencialidade, né? Mas também demandando grandes transformações e atualizações. Frequentemente me perguntam sobre a ordem dos processos que acontecem ao longo de um projeto de interiores. E aqui eu vou contar um pouco da minha experiência, né, de como eu dou andamento das coisas por aqui, junto com os meus clientes, tá? Bom, após o espaço escolhido, né, tudo bonitinho, e que não é fácil, né, demora pra caramba, porque a gente vai em um imóvel, vai em outro, vai, isso já é um processo cansativo, tá? Mas depois disso, vem uma série de características pré-existentes que interferem diretamente sobre o bom funcionamento, né, o conforto e o tempo de permanência que a gente vai ficar nesse imóvel. Parece-me bem interessante, se possível, poder também haver um auxílio profissional de quem irá trabalhar em melhorias já nessa etapa, para poder analisar melhor as atualizações existentes e as possibilidades potenciais desse imóvel, né? Na aquisição de um imóvel, passamos por alguns fatores, né? E precisamos saber a posição solar dos ambientes, por exemplo. Alguém já comprou algum imóvel muito gelado, né? Que o quarto estava bem gelado, não batia sol. Então, esse é um dos motivos que a gente tem que ficar prestando atenção quando a gente vai ver um imóvel, né? Se no quintal bate sol, se bate sombra, se esses quartos são quentinhos ou não são. Então é importante dar uma olhadinha, né? Onde nasce o sol, onde termina o sol, né? A direção que esse imóvel se encontra. Bom, essa posição do sol é muito importante, tá, gente? Tem gente que compra imóvel na planta e acaba não perguntando qual é a posição do sol e depois acaba ficando com um apartamento gelado, uma casa gelada. Então, se certifica com o corretor, tá? Se há barulhos, né, ou ruídos, se tá numa rua movimentada, se tá num condomínio, tá? Essas possibilidades também pode ser de vestígios de infiltração quando a casa é usada, porém conheço casos de casas novas que existem problemas de infiltração, porque na hora que a equipe está fazendo a colocação de revestimento ou enfim, algum outro tipo de serviço, às vezes escapa aí uma ferramenta, fura um cano e eles não percebem e passam o revestimento por cima, tá? Então pode acontecer infiltrações e vocês precisam estar de olho nisso na hora de fazer a vistoria no imóvel, tá bom? Como está a conservação dessas instalações elétricas, tá? Muitas das vezes as pessoas acabam mudando para casa e percebem que tá com muito problema na hidráulica e na elétrica, e aí depois que já tá tudo lá dentro instalado, fica mais difícil de fazer os consertos disso, tá? Então, quando for fazer, faz um check-up geral, como se fosse o nosso corpo e a nossa saúde. A gente não tem que fazer um check-up. Então, a casa nova ou usada, a mesma coisa. A gente sempre tem que estar com uma listinha na mão e observando esses pequenos reparos. Até mesmo troca de lâmpadas, né? Ver como que tá essa caixa de elétrica, a caixa central, né? Sai dando descarga em todos os sanitários existentes na casa, abram as torneiras da pia para ver se está tudo funcionando, deixa uns 5, 10 minutos para ver se nenhum ralo tá subindo. Isso é importante, tá? Bom, o estado de conservação dos revestimentos, não preciso nem falar. Espera de olhar as redes, né? Se é água aquecida a gás. Então, observar, porque também vai ter um custo maior quando você estiver efetivamente morando, né?
Então, as condições do ar-condicionado, o visual das janelas, né? Se essas janelas não estão emperrando, se elas estão abrindo direito. A distância entre os apartamentos vizinhos também é importante a gente ficar de olho. Ah, mas esse apartamento é peça única, porque os vendedores são assim, né? Os corretores. Tudo é peça única, tudo, esse é o mais perfeito, porque eles querem vender, né? Mas a sua obrigação é saber os detalhes para que você não caia numa enrascada depois, tá? A disponibilidade de áreas de ventilação central, né? Onde se possa estender roupas. Então, é muito importante todos esses detalhes. Verificada essa situação do apartamento todo, tá? A outra etapa importante é estudar o potencial da planta do imóvel. Saber se sua estrutura é potente, né? Todas as paredes têm função estrutural, qual que pode quebrar, qual não pode quebrar. Fica a minha dica, se você não tiver acompanhado de um profissional, quando a gente fala de parede, né? Eu vou derrubar a parede, eu quero fazer uma porta num lugar diferente, ou eu quero fazer uma cozinha balcão. É importante vocês darem essa batidinha assim, ó. Essa, por exemplo, é estrutural, que ela não faz um oco. Então, quando ela não é estrutural, ela faz um dum, dum maior, é um oco, aí você sabe que ali você pode quebrar, mas nunca faça isso sozinhos, tá? Só uma diquinha para vocês lembrarem como que funciona. Então, é muito importante a gente estar envolvido em todo o processo. Bom, vamos lá. Se o prédio ou a casa tem estrutura de pilares e vigas, sendo as paredes apenas de divisão de ambiente ou não, podendo ser modificadas sem dano estrutural, tá? Dessa forma, conseguimos pensar mais amplamente em possibilidades de mudança e integração de espaços, porque cada casa, quando ela já está pronta, dificilmente a gente acha exatamente o ângulo, né, do layout como a gente quer. Então, muitas das vezes dá para fazer essas reparações, né, essas movimentações, mas é necessário sempre a ajuda de um profissional, principalmente quando é em prédio, tá? Eles pedem um certificado para poder começar a obra, que chama RT ou RRT. Então, aí nisso eles vão estar analisando e dando o laudo correto do que pode e o que não pode ser feito, tá? Então, principalmente prédios e condomínios, não se arrisquem em fazer sozinhos, porque eles têm uma lei, né? E vocês precisam estar respeitando isso. Não adianta levar o pedreiro lá, o pedreiro falar que pode, né? E de repente pegou uma viga ou um pedaço que não podia, isso causa danos irreparáveis. A gente vê muito caso por aí, né? De apartamento sendo caindo de uma vez, e aí de repente foi só uma marteladinha que deram em algum andar. Então tem que ter um pouco mais de responsabilidade para fazer esse tipo de reforma, tá? Bom, acho fundamental ao iniciar o projeto, muito, tá? Conhecer o cotidiano de quem vai habitar nesses espaços. Seus hábitos, gostos, necessidades, se as pessoas têm uma vida mais prática, se passam pouco tempo dentro de casa, se trabalham dentro de casa, se curtem receber pessoas, se precisam de espaço para fazer exercícios, né? Se gostam de festas, se gostam de cozinhar, caso tenham coleções, né? A gente precisa saber a coleção de roupa, de louça, de livros, se gostam de plantas, se gostam de ler, né? Se trabalham de forma coletiva ou individual, precisam de espaços com maior isolamento acústico ou iluminação especial. Entender essa dinâmica que ali vai acontecer, né, para poder materializar esses espaços que consigam qualificar os hábitos dos seus usuários. Então, assim, todo o processo que eu faço é totalmente personalizado, porque eu vou lá no meu cliente e eu passo horas, sim, horas conversando, fazendo levantamento de itens que eles têm, como eles vivem, o que gostam de comer, né? Se fazem compras, se não fazem, porque cada família vem com uma vivência, né? Então, esse levantamento é o que eu falo para todas as minhas amigas de trabalho, né? E com os meus clientes. Se não houver, eu não consigo montar o quebra-cabeça. Tudo é como se fosse um quebra-cabeça bem grande, né?
E tem a situação do bolso também. Então eu tenho que adequar toda essa estrutura de como que é a vivência dessas pessoas e também saber até onde eu posso ir com o bolso delas, né? Porque também não adianta eu montar um projeto aqui na minha cabeça e a pessoa não poder acompanhar aqui no bolso. Eu tenho que verificar todos os detalhes. Então eu fico horas fofocando. Eu falo que eu fofoco mesmo, que eu fuxico, eu entro ali, mas de uma forma sadia, né? De uma fluidez nesse bate-papo, né? Então, quando vocês forem atendidos por qualquer profissional dessa área, saiba que quanto mais informações eles obtiverem, mais eles vão conseguir realizar o projeto de acordo com você, tá? Conforme a sua vivência da sua família. E aí, junto com esse estudo de layout que eu faço, que aí eu vou montar uma estrutura num layout, aquelas folhinhas técnicas, né, que a gente faz de desenhinhos. Então eu vou distribuir os móveis dentro, eu vou fazer toda a parte técnica e vou mostrar para esse cliente. Então, baseando nesses dados contemplados dos hábitos de quem vai habitar neste projeto, eu monto também um banco de referências que mostram a linha que iremos seguir, né? Então, se o piso vai ser piso frio, eu quero porcelanato, mas você tá hoje com o piso de laminado, olha, hoje você tem madeira. Será que você vai se acostumar a pisar no piso gelado, né? Então, pequenos detalhes. Mas a fulano falou que o porcelanato é melhor para limpar. Sim, ele é melhor para limpar, né? Mas tem as condições de vivências. Como que você gosta? Eu ando de meio dia inteiro. Vamos repensar o projeto, né? Ou então, até fazer a substituição do pedreiro, porque é muito mais fácil colocar um laminado em cima de algo que já está pronto do que mandar vir o pedreiro e quebrar tudo. Então ele vai ter o serviço da mão de obra, mais o serviço do metro quadrado a compra do metro quadrado do piso, né? Então muitas das vezes acaba saindo muito menos você colocar um laminado, por exemplo, tá? Mas é esse tipo de pequenas peculiaridades que a gente vai saber se isso vai dar certo ou não, né? Então eu já falo de cara, ó, talvez não dê certo porque você anda descalço o dia inteiro. Se você quiser repensar, porque é minha obrigação fazer com que eles pensem, né? O que é melhor para eles? Abrir a visão e tá simplificando essa vida, tá? Vamos lá. Então, essa linha, por exemplo, o piso, em que material e aspecto mais quente, se é madeira, se vai ser algo mais natural, se vai ser concreto, se vai ser pedra natural, né? E o aquecimento do espaço ficará na madeira dos móveis. Se a ideia é ter um ambiente mais claro, solar, neutro ou ambiente mais quente, use tons escuros, né? Se você quer uma amplitude no ambiente, escolha cores claras, né? Então, eu gosto muito de trabalhar com madeira branca, né? Porque eu trabalho com espaços bem reduzidos na maioria das vezes. E isso ajuda com que amplie o espaço, né? E dê um conforto, um aconchego dentro da casa. Então, a gente joga branco na madeira, pode ser feito em laca, tá? Então, dá um conforto pro olho e fica mais clean a casa, né? Mas a gente tem outros tipos de madeiramento, tem diversas cores. Só toma cuidado para não escolher cores muito escuras para um ambiente muito pequeno, tá? Que vai diminuir o ambiente. E dentro disso, tá? A troca de figurinhas entre o cliente e ele tem que ser semanal para mim. Então, eu iniciei o projeto, fui lá, conversei, voltei, fiz o layout. Desse layout eu já tenho que conversar de novo, porque eles precisam me falar o que eles gostaram. Geralmente eu apresento 3 propostas do que pode ser feito. E diante dessa proposta, dessas 3 propostas, a gente sempre acha uma com um pouquinho de cada um, né? Então, tem casos aí que, eu quero o fogão na ilha, eu quero o fogão encostado na parede. Então, eu vou fazer o projeto com o fogão na ilha, com o projeto na parede, o projeto de todas as maneiras para que a pessoa escolha, para ela ter alternativa. A gente não pode obrigar. Então, esse aqui é o melhor para você. Não. Podemos fazer assim, assim ou assado, certo? Por quê? Porque tem algumas coisas estruturais, né?
tem a questão de circulação, tem uma série de fatores que a gente identifica no projeto de layout. E aí eles escolhendo, né, o cliente escolhendo qual que é o melhor, dá-se continuidade ao projeto. Então, semanalmente eu converso com os meus clientes via vídeo mesmo, quando o cliente trabalha muito não tem como fazer pessoalmente, mas eu não deixo de falar com eles em que andamento está esse processo, tá? Então, a troca de figurinhas entre os profissionais resulta em uma proposta bacana, né? Na qual ajuda o outro a potencializar e viabilizar ideias. Imagens e perspectivas de 3D ajudam a visualizar e compreender melhor esse espaço, tá? Pessoas, deixa eu falar uma coisa, nós que estamos já no setor e estudamos para isso, é muito fácil de visualizar tudo que vai acontecer no projeto, certo? Só que tem muitos profissionais que esquecem que a pessoa comum que contratou a gente, ela não é arquiteta, ela não é designer, né? Então ela não desenvolveu o olhar macro, né? Aquela questão simétrica das coisas. E aí o que a gente tem que fazer? Tem que mostrar para ela através do desenho 3D, tá? Ou até mesmo na vivência, quando eu levo uma fita crepe, né? E eu desenho os móveis onde eles ficarão no chão. Porque a pessoa tem como saber, aqui vai ficar tal móvel, então ela anda no ambiente sabendo, né, exatamente onde vai parar os móveis que a gente vai contratar, onde ela quer, o sonho dela, então a gente vai marcando com fita crepe no chão. Né? Então isso facilita para as pessoas que não têm essa visão, né? E além do 3D, claro, o 3D é ótimo porque a pessoa consegue ver. Tem muita gente que só trabalha na visão chapada do desenho, vai ficar assim no layout. As pessoas não conseguem fazer a leitura de um layout, né? Não estudou para isso. Então tá te pagando para você fazer, desenvolver o melhor, né? Para que ela tenha também a melhor visualização disso, né? Não esquece, o cliente que vai morar na casa, não é você que vai morar na casa. Bom, aproveitando aqui, quando é aprovado esse layout, né, e a visualização dos acabamentos do apartamento, é hora de trabalhar no material mais técnico para poder iniciar o orçamento de reforma, tá? Então a gente faz aqui plantas com itens a demolir, plantas a construir, alterações em projetos complementares. O que são essas alterações? Às vezes tem um armário existente, tá? Então a pessoa quer reaproveitar e aí a gente faz o desenho disso também, complementar. Também a gente faz o desenho da hidráulica, onde vai passar essa hidráulica, qual é o cano que a gente vai trocar. Às vezes uma pia ela tá desalinhada, a gente pega e remodela através dos desenhos hidráulicos. E eu tenho que puxar um ralo, né? Então, tem muitos fatores que a gente não pode esquecer. Tem que ter no projeto, tá? A iluminação, é muito importante a iluminação, tá? Então, por exemplo, a minha casa só vai ter um ponto de luz. Olha, mas eu quero colocar um ponto que chame mais atenção. Então, quanto mais ser estudado esses pontos, melhor. Qual é a minha dica? Sempre iluminar peças chaves de cada ambiente. É o que eu gosto. Eu gosto de ter sempre iluminação central em todos os ambientes. E depois eu faço a parte do designer, que é dar uma amplitude no ambiente através das luzes, né? Outra coisa que a gente não pode esquecer, luzes quentes é geralmente para ambientes internos, tá? Salas, quartos, porque eles trazem, a luz amarela traz mais aconchego para os olhos, para o momento. Para ambientes frios, cozinha, lavanderia, banheiro, põe luz branca, tá? Comerciais também, viu, gente? Luz branca para poder ter o acesso mais fácil ao trabalho. E é isso, sobre iluminação, tomem cuidado. Não saiam fazendo um monte de cortes no gesso, aquele bando de lâmpada de Croic, né? Vou falar assim porque é a mais conhecida. Então, aí você olha pro teto, tem aquela catapora, cheio de bolinha, não precisa. Então, economia no projeto, viu? Olha esses pontos certinho.
e para ter um conforto melhor e você não gastar muito, porque são produtos caros, tá? Bom, a climatização, se tem casas que vão ter ar-condicionado, enfim, outro tipo de situação, vocês também precisam fazer o desenho disso, tá? A gente precisa ter esses desenhos para que saia de acordo. A parte de climatização, gente, é bem mais complexa, porque nem todos os apartamentos, nem todas as casas já vêm com o sistema montado, né? E para montar esse sistema, às vezes tem que quebrar teto, né? Quebrar o gesso, sair com tubulação de lugar de dentro para fora. E algumas condomínios não podem ficar aparente na varanda. Então tem um caminho meio árduo, mas dá para fazer. Fora que, já vou avisando, não é baratinho. Mas vale bem a pena o investimento, porque quando você for vender esse imóvel, é um imóvel que vai valer um pouco mais, né? E para você que vai alugar um imóvel, o imóvel é muito quente, eu aconselho essas máquinas climatizadoras ou até mesmo o ventilador de teto. É muito importante, porque quando a gente faz a locação ou a compra de uma casa, a gente não passa um dia inteiro dentro dela depois para saber como que é a temperatura, né? Então, é necessário fazer essa verificação, né? Numa época de calor, então tem pessoas que não suportam calor, outras que não suportam frio. Isso precisa ser tudo analisado. São pequenos detalhes que fazem toda a diferença para que o seu dia a dia fique melhor depois, morando nessa casa. Vamos lá, tá? Bom, munidos desse material à base mais civil da obra, é hora de orçar parte do mais grosso dessa obra, tá? Seja com empresas que é responsável por gerenciar todos esses serviços centralizados, ou seja organizando e orçando e contratando profissionais por áreas, né? O pedreiro, o eletricista, os hidráulicos, os colocadores de revestimento, pintores, né? Então é essencial e inclusive necessário para que todas essas áreas tenham aprovações legais e documentações que eu estava falando para vocês, as chamadas RTs de reformas e maiores as aprovações que o condomínio exigir, tá? Acredito completamente que se não conversar abertamente com o cliente, não funciona. Tem que ser muito claro e muito verdadeiro em todas as etapas do processo, tá? Mesmo que de maneira estimada sobre os investimentos a serem feitos no projeto, o que pode nortear uma perspectiva de total valor do gasto da reforma, tá? É necessário ter essa planilha de valores. Então, você vai pegar por ambiente, né? Então, por exemplo, vamos pegar a hidráulica de um quarto, a elétrica de um quarto. Então, eu preciso trocar as lâmpadas, preciso trocar as tomadinhas, preciso fazer mais corte para tomada, quanto que o eletricista vai gastar. Então, você tem uma projeção de quanto você vai gastar por ambiente, por área, tá? Então, no quarto eu vou gastar quanto de elétrica, eu vou gastar quanto de piso, quanto que eu vou gastar de tinta. Isso se chama lista de quantificação e é muito importante a gente fazer a conta do metro quadrado, quanto que tem ali, inclusive até das tintas, viu? Que a gente sabe quanto que vai pintar cada metro quadrado e a gente tem essa planilha para entregar para o cliente. Porque assim, o que acontece na maioria das vezes, o que pode acontecer? O cliente acaba o dinheiro no meio, né? Então, se ele não tiver tudo muito estimado, vai por água abaixo, né? Então, muitas vezes, nessa hora, chega-se à conclusão que é melhor simplificar, né, algumas coisas para poder fazer, do que não chegar as coisas até o fim. Então, quanto mais informações a gente der para esse cliente, melhor. Bom, a obra é iniciada pela parte mais civil, certo? Como as demolições, instalações, construções de alvenaria. Após essa etapa, a colocação de revestimento e depois a pintura. Em paralelo a isso, eu retomo os desenhos, evoluindo os detalhamentos da parte da marcenaria. Minha marcenaria inteligente, que eu também vou lá, e eu vejo qual é a altura do meu cliente, eu vejo a quantidade de coisas que eles têm para armazenar e determino as distribuições internas de acordo com tudo que o meu cliente tem. Fora a distribuição desses móveis internos dentro da casa.
Então, eu vou saber o fluxograma, quem entra, quem sai, quem cozinha, quem não cozinha, se é baixo, se é alto, se a ergonomia tá boa, se não tá. Você já viu aqueles casos que a pessoa tem um monte de dor nas costas? E aí, quando você começa a perceber, e já fez todos os exames, viu? Já fez os exames, já procurou, já buscou, nada sana a dor nas costas da pessoa. Aí você bota reparo na pessoa lavando a louça, a pia tá mais alta que ela, né? Ou a pia tá mais baixa, que a pessoa tem que se curvar. Acontece muito, viu, gente? Então, todos esses detalhes da marcenaria é muito inteligente ser feito antes, viu? Por isso, marcenaria inteligente. E aí a gente acaba pagando um metro quadrado caro na marcenaria e que não tem uma aproveitação interna total, né? E aí a gente tem o quê? Um profissional para isso. Então façam de acordo com as coisas que vocês têm para armazenar, porque senão lá no final vai dar bagunça, porque não vai ter espaço para guardar tudo. E a organização é o quê? Ter um espaço para cada coisa. É isso, tá? E aí, esse mobiliário tem que ser mandado ser projetado, né, na medida, e uma vez aprovado com o cliente, esse projeto seguirá o orçamento. Então, logo por que eu sempre engasgo? Sempre dou mesmo. Então, vamos lá. Os revestimentos vão ser colocados, pode fazer a manutenção dos móveis, né, a medição, que costumam levar pelo menos 45 dias para ficar pronto. Tem marcenarias e lojas que entregam até 30, outras que entregam até 60. Então, depende da sua rapidez, né? O quanto você quer entrar nesse imóvel logo ou o seu bolso, né? Então, tem que ser tudo verificado antes. Precisamos esperar a chegada dessa marcenaria. Então, após a chegada dessa marcenaria, tá? Aí que nós vamos fazer a medição do mármore. Porque pode ocorrer de vocês fazerem o mármore antes e dar problema na hora de instalar. E aí o que acontece? Encarece o projeto, porque tem que voltar, porque tem que cortar, às vezes não dá para cortar, né? Você tem que fazer uma outra peça e isso pode te trazer prejuízos financeiros e emocionais. Sim, porque toda obra que eu entro, todo projeto, seja de organização, seja de design, seja, enfim, vai dar errado. É o que eu falo pro cliente. Vai dar errado. Ah, mas você acha que vai dar tudo certo? Não. Ah, mas você acha que o prazo? Não, né? Porque quando a gente entra sem expectativa no processo, a gente não se machuca lá na frente, não fica tanto em desespero, porque pode ocorrer uma obra linda, como se fosse uma orquestra. Isso acontece várias vezes, né? Quando a equipe está sintonizada, quando o cliente está relaxado, quando o designer, quando o profissional, ele realmente entendeu todo o processo do cliente, então ele tá com tudo na mão, então vai dar tudo certo. Agora, quando tem pânico em alguma das partes, ou ações externas que a gente não controla, não tem o que fazer, gente. Simplesmente espera, não dá chilique, vai passar. Pensa que a casa vai ficar linda, né? Mas tem que enfrentar. Tem que saber que é isso mesmo, tá? Então, voltando ao mármore, não se esqueçam de fazer a medição do mármore depois que os móveis já estão instalados, tá? Bom, aí depois disso se instala as louças, metais que foram escolhidos ao longo desse projeto. Ah, e quando eu for falar de escolhas, né? Eu também vou fazer a escolha com os meus clientes. Então, você também precisa estar ligadinho para saber qual que é o bolso, né? Para entender qual que é o feeling, né? Se gosta de mais colorido, se gosta de mais branquinho, se gosta de nada. Sabe assim, tipo, eu gosto de corzinha de nada, aquela cor gelo, bege, enfim. A gente precisa estar junto com o cliente nessas lojas de materiais para poder estar escolhendo. Eu também levo na casa dos meus clientinhos as pastas de papel de parede, as pastas de cortina, pasta de tapete, pasta de laminado, tudo para eles fazerem uma escolha mais confortável dentro de casa. Muitos deles trabalham e aí eu mesma vou fazer essas compras. Então, para que eu não tenha, para que fique mais assertivo, eu faço essa configuração antes com eles para saber que ponto e o que eu escolho de acordo com o bolso e gosto do cliente, tá? Então, gente, é isso. Vamos lá.
Aí depois da escolha de tudo, chegamos ao espaço basicamente montado e quase tudo pronto para ser habitado. Ao longo desse processo da reforma, faz-se a busca pela parte do mobiliário solto da casa também, tá? Então aí a gente vai escolher sofás, mesas, poltronas, cadeira, cama, né? E aquilo que eu tava falando, os complementos, como cortinas, né? Luminárias, eletrodomésticos, a gente vai fazendo essas escolhas durante o quebra-quebra, porque tem prazo de entrega e aí para aproveitar que tá tudo terminando, quando tiver tudo terminando, já tá tudo chegando também, tá? Bom, a parte bonita da reforma finalmente aconteceu, né? Como eu já falei aqui, penso também que a decoração da casa não precisa estar completamente resolvida de imediato. O que precisa estar resolvido de imediato é o fluxograma, né? O que precisa estar de imediato são os móveis, os revestimentos, porque o quebra-quebra não é fácil. Agora, decorar mesmo, a gente pode fazer no final. Os ajustes de acordo com o que as pessoas vivem, né? Eu não costumo fazer casas com capa de revista, não. Eu faço casas, eu faço projetos de acordo com o cliente, né? Então, muitas vezes eu aproveito histórias, né? Eu aproveito as fotos deles, eu troco somente as molduras, faço uma parede de quadros, né? Muitas das vezes as pessoas têm religiões, as pessoas têm coleções. Então, eu busco nesses objetos, né, a inspiração para decorar a casa da pessoa. Então, não precisa ter pressa, eu vou comprar o vaso, eu vou comprar isso. Não precisa, compra por último, faz por último. Mas não esqueça de complementar a decoração com história. Não sai comprando as coisas para você não ter uma loja dentro de casa. Porque muitas das vezes tem algumas decorações que você entra e parece uma loja, né? Dá medo até de sentar, certo? Então, tenta colocar história dentro do seu lar, tá? Bom, e a maioria das peças sempre já está ali. E na maioria das vezes, no final do projeto, é quando o nosso fulano cliente está quebrado já, que a gente já arrancou todo o dinheiro na parte de obra. Sim. Não se esqueçam de fazer uma coisa, quando vocês forem contratar algum desses serviços, né, elétrica, hidráulica, tenha pelo menos 3 orçamentos em mãos, tá? E se essas pessoas que foram indicadas para vocês são ponta firmes, dê uma olhada nos trabalhos anteriores para que vocês não se decepcionem, porque todo mundo tem um segredinho, todo mundo tem uma diquinha. Eu tenho fulano, você vai adorar. Mas qual é o ponto de vista do outro? O que é adorável para ele e o que é adorável para você, né? Então, eu já aconselho vocês se certificarem quem são essas pessoas que vão estar fazendo esse serviço para vocês, tá? Os espaços que habitamos, gente, são ricos em vivências. É o que mais fazemos aqui, as vivências, né? Ainda mais em tempos de relação tão próximas, né, com os espaços e de longas permanências como está acontecendo agora na pandemia, né? Então, para encarar essas mudanças que uma reforma traz, é preciso compreender e estar dispostos a passar por todos os processos e fases de uma obra. Com certeza, vão trazer os imprevistos e dores de cabeça, como eu falei, né? Então, na hora de projetar tudo isso, né, inclusive a quantificação de valores disso, pode errar, né? Você pode fazer uma pesquisa de valores de tudo, né? Olha, aqui o piso tá R$ 49,90 e de repente na hora da compra esse piso aumentou, tá R$ 69,90. Então também essa tabela você pode colocar aí 30% de erro, para mais ou para menos, né? De chance de vocês estarem adquirindo os materiais ali analisados com outros preços, né? Então também tem que se atentar a isso, né? Então, o atraso pode acontecer na obra. Na pandemia, eu tinha obra marcada, por exemplo, e aí eu sei que entrariam 8 pessoas para poder estar fazendo o apartamento. Só que aí, Então, o meu prazo de entrega, o meu cronograma foi totalmente remodelado de acordo com apenas 4 prestadores de serviço dentro do imóvel. E o horário também de redução de trabalho em condomínio, viu? Fiquem ligadinhos. Não sei como está agora, se já está normalizando ou não,
Mas também acontece, viu, gente? E é bem complexo, porque eu tinha colocado 2 meses de obra, foi para 4, né? Porque ao invés de entrar às 8 da manhã, eles só podiam entrar a partir das 10. Por quê? Porque tem muita gente que está trabalhando dentro de casa, home office. Então, o barulho incomoda, né? Então, eles diminuíram o tamanho dessa execução dentro dos condomínios para não prejudicar outros condôminos. E mais prejudica a nossa obra porque a gente tem um cronograma. Então, ficar atento a esses detalhes na hora de fazer, de dar na mão do cliente. Olha, vamos ter 2 meses. Não, não vamos ter 2 meses. Aqui nós vamos ter de 3 a 4 meses. Então, ser generoso, ser verdadeiro, né, na hora de pontuar e poder colocar isso aí o mais próximo possível do que pode acontecer. Porque ações externas a gente não controla. E aí a gente tem que controlar as nossas emoções, para não tirar nem um fio de cabelo, e nem deixar o cliente, não é bravo, né, gente, mas eles criam expectativas, e aí uma vez criado, aí ela cai, e aí o processo murcha, tá? Então, ter isso em mente é bom, bater papo, conversar, olha, tá atrasado por isso, né? E esclarecendo, tá? Saber trabalhar com o tempo no sentido de elaborar com atenção e cuidado os processos de um projeto para partir a viabilizações dessas ideias. O que eu posso garantir é que certamente vai valer a pena, com paciência, com o auxílio de um bom profissional, você terá resultados de espaços que se conectam à sua identidade, à identidade da sua família, né? Com processos personalizados e de acordo com o que te acolhe e o que traduz vocês, né? Traduz a família, traduz vocês, o que vocês gostam, né? Então, é com muito carinho que eu preparei tudo isso para vocês ficarem alerta na hora de entrar numa obra, tá? Num processo de projetos de interiores, que pode ser ele começado do zero, né? Ou pode ser ele também para fazer uma customização apenas do ambiente, enfim, do que você precisar no momento, né? Geralmente as casas alugadas são feitas customizações para que as pessoas não invistam em algo que depois ela vai sair e não vai conseguir levar de volta. Então, usar móveis multifuncionais, né? Usar alguns tipos de pastilhas em adesivos, porque elas ajudam a dar uma carinha nova pro ambiente e não geram um custo grande, né? Pintar paredes, colocar ganchos, esses móveis, né, remodulados, que vão ajudar bastante para esses imóveis alugados a ficarem mais coloridos e cheios de vida e com a carinha de vocês, né? Então, são maneiras que a gente encontra para que deixe a casa bem gostosa. É isso. Bom, e se precisarem de uma ajuda profissional, claramente eu tenho que fazer minha propaganda, vou dizer que eu amo muito tudo isso, adoro! Eu entro numa casa assim, eu já bato o olho, eu já sei, aqui, ali, eu vou fazer isso. E muitas das vezes eu encontro resistência, viu? Não acho em vocês que os meus clientes não têm resistência, eles têm. E aí eu tenho que contar para eles os motivos que eu estou escolhendo ou os motivos que eu estou desenhando aquilo para eles, né? Então, tô aqui, se vocês precisarem da minha ajuda, atendo a região de Guarulhos, aqui em São Paulo, e São Paulo, né? São Paulo capital. Algumas vezes eu dou um pulinho na praia no interior, viu, gente? Se alguém precisar também, pode ir. Eu podo. Ai, minha filha falava assim quando era criança, eu podo, mãe. Eu posso. Então, vamos lá, tá? Não deixe os seus sonhos para depois. Nós só temos o aqui e agora para estar morando em algo que a gente se identifica. A gente passa a maioria do tempo em casa, e agora na pandemia muito mais. Então, por que não investir em algo que vai trazer conforto, vai trazer fluidez, né? E, claro, acabar na organização. Sua casa está organizada? A bagunça já se instalou dentro das caixas, já da mudança? Não fique nervosos, não fique desesperados. Conte comigo, com a minha equipe. E para você que quer se organizar sozinho, olha, tem uma coisa para te contar. Dá para organizar, viu? Tem que ter dedicação,
muita dedicação. E também eu tenho um curso que pode ajudar vocês, que é Organizando Espaços, que também tá lá no link da bio. Esse curso vai te dar uma amplitude do que você precisa fazer para organizar a sua casa. E se você também precisar de treinamentos, né, com profissionais para aprender dentro da sua casa, também é bem bacana, viu, gente? Eu gosto, eu sou professora. Aí eu chego lá, vejo o que tá dando de errado, vejo o que tá dando de certo, e aí eu instruo essas pessoas também no mundo da organização, os processos, as técnicas, as lógicas, tá? E bora cuidar da casa, então? Vocês gostaram do Clube da Casa de hoje? Tudo certo? Foi esclarecedor? Tem alguma perguntinha pra mim? Alguém quer fazer alguma pergunta? Ô, gente, vocês são muito tímidos. Ah, não vale. Ninguém deixa pergunta aqui, só depois fica mandando no direct. Ficam com vergonha de colocar a mãozinha aqui, deixa eu ver. Ah, se o imóvel tem a garantia da construtora por 5 anos, tem alguns imóveis que tem garantia, tá? Os novos, a maioria das vezes eles têm garantia, né? E tem que ver antes de sair e gastando por conta própria, porque às vezes essa infiltração que eu tinha falado para vocês, né? Algum movimento de parede, às vezes a construtora também faz. Então fiquem ligadinhos quando vocês forem comprar os imóveis e façam perguntas, tá? Não deixe de fazer uma lista do que tem que ser feito para que vocês não se percam no meio do processo, ok? Então, vamos lá. Não temos perguntas, só tive uma reflexão. Muito obrigada por vocês estarem participando aqui comigo desse projeto. Eu me sinto muito feliz em contribuir com vocês que não fazem menção do que, como, onde funciona todo o processo da casa. Então, de vez em quando eu falo de mudança, falo de limpeza, falo de organização, falo de reforma, conto as histórias de onde veio, como iniciou. E é de muita valia para mim estar aqui contribuindo na vida de vocês. E é isso, tá bom? Perguntinhas, dúvidas, direct, Clube da Casa no WhatsApp. E vamos que vamos. Mais uma semana rica, sagrada pela frente. E bora movimentar essa casa aí? Vamos? Sem preguiça, hein? Ó. Show, preguiça. Contem comigo sempre. Um beijo, fiquem